Fazendo um apanhado rápido, na aula passada a gente viu o lucro real, vimos o conceito de lucro real, vimos da onde que ele pega as informações, da onde que nós tiramos, extraímos os números, vimos o que significa adições e exclusões ao lucro, vimos da onde a gente tira essas exclusões, da onde a gente tira essas adições, aonde a gente localiza esses valores dentro dos demonstrativos contábeis, dentro das informações contábeis. E hoje a gente vai para o PIS e COFINS, que é uma forma diferenciada quando se trata de lucro real. Porque ele abre a ideia da não cumulatividade, a ideia da necessidade de eu calcular o crédito, de eu calcular o débito de PIS e COFINS. E aí a gente aumenta bastante a dificuldade em relação a PIS e COFINS, porque a gente passa a ter necessidade de compreender as operações que geram crédito, compreender as operações que geram débito, fazer essa comparação de crédito e débito que a gente faz parecido com o ICMS. Depois que a gente falar um pouco sobre PIS e COFINS, a gente vê toda essa sistemática, toda a parte de conceitos, o que que entra, o que não entra, o que que é crédito, o que que gera débito, a gente vai para a parte prática do negócio. Nós vamos fazer nosso primeiro exemplo, que inclusive está no slide, tá? Depois que a gente trabalhar com o nosso primeiro exemplo do slide, e aí junto com esse exemplo a gente já vai criando ali os procedimentos para a gente fazer o cálculo do lucro real, que é o nosso primeiro contato físico com o cálculo do lucro real, a gente vai liberar para a atividade prática. Nossa primeira atividade prática de lucro real aí é uma atividade mais fácil, um pouco mais tranquila para a gente começar a se inteirar de como é que funciona. Acredito que isso tudo a gente consiga terminar. Até o final da aula a gente consegue pelo menos fazer a parte prática. E a atividade fica para a gente corrigir amanhã, junto, vocês conseguirem fazer. E na semana que vem a gente só replica essa atividade, outras atividades para a gente consolidar, já que vai ser provavelmente a penúltima semana antes das nossas avaliações. Aproveitando o ensejo para reforçar que vocês, por favor, acompanhem as aulas, mesmo aqueles que não consigam acompanhar as aulas online, mas que assistam os vídeos, façam as atividades, porque está chegando a avaliação e a gente precisa, às vezes, tirar uma dúvida ou precisa compreender melhor aquilo que não funcionou, e por isso a gente precisa utilizar esse mecanismo da aula. E lembrando ainda vocês que nós temos que entregar as atividades lá na data da prova, do jeito que a gente fez na aula passada. Só relembrando que a gente tem que escrever as atividades manualmente, as respostas têm que ser manuais, precisam ser escaneadas ou fotografadas e enviadas para mim poder contabilizar lá na questão da nota quantitativa, da nota qualitativa complementar à avaliação normal. Vamos começar. Eu vou liberar a tela do meu computador para a gente ir fazendo aos poucos, falando aos poucos. Depois que a gente terminar essa aula, aí a gente vai para a aula de análise das demonstrações contábeis e aí a gente segue o assunto. Relembrando que vocês podem abrir o microfone de vocês, colocarem pergunta, colocarem dúvidas. Se não quiser usar o microfone, que às vezes o microfone fica ruim ou às vezes você não consegue uma conexão muito boa, você pode escrever no chat também a pergunta ali, tirar a dúvida, trazer uma nova ideia, se participar de maneira que você consiga participar com o chat ali, participar com a aula para a gente poder enriquecer a aula. A gente começa retomando o assunto da onde a gente parou. Então vocês fiquem à vontade aí, se não tiver, se conseguir entender, se vocês não conseguirem enxergar, não conseguir acompanhar, vai falando aí que a gente vai trabalhando nesse sentido. Deixa só eu disponibilizar aqui. Só lembrando novamente que todas as aulas que a gente tem são gravadas. Essas gravações depois eu disponibilizo lá no meu canal no YouTube. Vocês conseguem assistir eles lá no YouTube sem problema, quantas vezes forem necessários. E além do mais, vocês têm o canal de comunicação comigo. Vocês podem me chamar no WhatsApp, podem chamar no próprio Skype durante o dia, nos horários comerciais. Eu estou normalmente à disposição. Se precisar tirar alguma dúvida, se precisar trocar uma ideia, a gente está sempre lá para ajudar no que for preciso. Beleza? Podemos começar. Vocês estão enxergando a minha tela? Estão conseguindo acompanhar? Estão me ouvindo bem? Me dê um feedback aí para mim, por favor.
Tranquilo então, pessoal. Olha, na aula passada a gente parou aqui nesse slide que foi na parte de PIS e COFINS, logo depois da compensação de prejuízo. Vamos retomar aqui desse ponto para a gente conseguir acompanhar. Bom, lembrando que no caso do PIS e COFINS nós temos dois sistemas diferentes de calcular. Para PIS e COFINS nós temos o sistema de cálculo que a gente chama de método de incidência. Deixa eu pegar uma caneta aqui para mim. Nós temos o método de incidência cumulativo, que é aquele que é devido ao lucro presumido, onde eu não tenho que fazer comparação de entradas e saídas de receitas e despesas. Eu simplesmente pego o valor do meu faturamento, aplico os percentuais e faço o recolhimento do imposto. É um sistema mais simplificado. Quando eu falo de lucro real, em várias, certo, algumas exceções, mas em 99% dos casos, significa que nós vamos adotar a sistemática do PIS e COFINS não cumulativo. Primeiramente, o que significa isso para a gente poder tentar entender e seguir? O sistema não cumulativo ele funciona de maneira semelhante ao ICMS. O que acontece no ICMS? Você compra mercadoria, na compra você recebe um crédito, você vende a mercadoria, na venda você tem um débito. O valor que você vai recolher ou pagar do imposto é a diferença entre o crédito que você recebeu na compra e o débito que você efetivou na venda. Então você é obrigado a escriturar o valor do crédito na hora que você compra e o débito na hora que você vende. Então, a diferença entre o débito fiscal da venda e o crédito fiscal da compra é que você efetivamente vai recolher para os cofres. Isso é o conceito de sistema não cumulativo. Por isso que nós chamamos de não cumulativo, porque você usa a operação anterior, a operação de compra, para descontar o valor na hora de fazer o pagamento na operação da venda. Eu não sei se vocês conseguiram entender essa lógica do que eu estou explicando, se vocês conseguiram abstrair isso que eu falei. Vocês conseguiram entender esse conceito de não cumulatividade que me obriga a fazer o cálculo dos créditos nas entradas e os débitos na saída e fazer o recolhimento dessa diferença? Vocês conseguiram entender isso? Beleza, vamos tentar um exemplo matemático para você entender. Ok, tudo bem. Suponhamos que eu tenho uma empresa, tá? Eu vou colocar um exemplo matemático aqui para vocês. Eu tenho uma empresa que eu comprei, então, vamos pensar num comércio, eu compro uma mercadoria por R$200, certo? E vendo essa mercadoria por 450. Até aí tudo bem? Estão conseguindo acompanhar o que eu estou dizendo? Tranquilo? Beleza. Ok. Vamos lá. No sistema cumulativo, significa que eu não tomo crédito. No sistema cumulativo, eu não tomo crédito. Então, qual vai ser o valor do PIS a pagar? Simples. Eu vou pegar o valor do faturamento, que é a minha venda, e vou multiplicar por 0,65%. Isso aqui vai ser o PIS que eu vou pagar nessa venda de R$ 4,50. Tudo bem? Entenderam isso? Vocês compreenderam isso que eu falei aqui? Conseguiram entender? Beleza. No sistema não cumulativo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular o crédito do imposto na compra e o débito do imposto na venda. Então, como é que funciona? Eu vou calcular 1,65 na compra, que é o valor da alíquota no não cumulativo, e vou calcular o débito 1,65 na venda. Não precisa se preocupar com as alíquotas não, que a gente vai colocar isso, vai estar escrito para vocês bem tranquilo. Pronto. O crédito nessa operação vai ser 3,30 e o débito vai ser 7,43. Então, o valor do PIS não cumulativo a pagar
a pagar vai ser a diferença entre os 7,743 e os 3,30. Então, nessa sistemática, eu vou pagar R$ 4,13 de PIS, que foi a diferença entre o débito e o crédito. Agora vocês conseguiram enxergar o que eu estou falando? Por que a gente chama não cumulativo? Porque você utiliza a operação anterior, você utiliza a operação da compra para descontar o imposto. Em vez de eu pagar os 7,43 cheio, eu vou pagar os 7,43 menos os 3,30 que eu recebi na compra. Igual ao que a gente faria dentro do ICMS. Ok? Isso significa o sistema não cumulativo. Uma das diferenças, a primeira delas, é essa questão de você ter que calcular o crédito e descontar do débito. É a primeira diferença. A segunda diferença são as alíquotas. Como assim? Olha só, eu vou escrever aqui como um exemplo para vocês conseguirem acompanhar. As alíquotas do sistema cumulativo são menores do sistema não cumulativo. Então, no cumulativo, PIS e COFINS têm alíquotas menores, no não cumulativo são maiores. Aqui, ó, deixo que vocês acompanhem, que são a segunda diferença que nós não podemos esquecer. No sistema cumulativo, o PIS é 0,65 e COFINS é 3%. Ótimo. No não cumulativo, o PIS pula para 1,65, que é um crescimento relativamente grande, e o COFINS ela pula para 7,6. Então a gente tem aí duas diferenças grotescas que nós vamos identificar muito fácil quando eu estou utilizando um sistema e quando eu estou utilizando o outro. Por exemplo, no cumulativo, primeira forma, eu pago somente sobre a venda. Segunda diferença, as alíquotas são 0,65% e 3%. No não cumulativo, eu pago pela diferença entre o débito das vendas e o crédito das compras, só que as alíquotas elas crescem de 0,65 vai para 1,65 e COFINS vai de 3% para 7,6%. Então vocês percebem que há uma diferença grotesca nas alíquotas e na forma de calcular. Tudo bem? Vocês conseguiram entender agora? Vocês entenderam o exemplo que eu utilizei? Tá tranquilo? Tá conseguindo acompanhar? Beleza, então. Vamos tocar em frente. Se tiverem dúvida, pelo amor de Deus, falem aí, parem que a gente volta, explica, traz um outro exemplo e explica. Fiquem à vontade aí. Vamos em frente. Continuando. Primeira situação importante que nós temos que ter em mente é a legislação do imposto. Enquanto o PIS e COFINS não cumulativo ele tem uma legislação bem mais antiga, parece, se não me engano, a lei de 90, se não me engano, aqui a gente já tem uma legislação mais atualizada, a lei 10.637/2002. Ela é específica para PIS e COFINS não cumulativo. Ela só trata dessa situação. Então a gente já tem a terceira diferença clássica. A legislação tributária ela é diferente para o PIS e COFINS cumulativo, em detrimento para o PIS e COFINS não cumulativo, já temos essa diferença aí. Segundo ponto importante, quando você optou pelo lucro real, você tem automaticamente a opção pelo sistema não cumulativo. Veja que não é opcional. Você passa ao sistema não cumulativo automaticamente. Mas, professor, isso é uma regra? 99% das vezes é assim. Algumas atividades não é dessa maneira, mas são atividades muito específicas, como, por exemplo, atividade de hotelaria. Mesmo que você seja do lucro real, você vai pagar o PIS e COFINS pelo sistema cumulativo, pagando a alíquota mais baixa, que foi um benefício que o governo deu para as empresas de hotelaria até para estimular o turismo. É um exemplo. Outro exemplo, empresas de compra e venda de veículos usados, as famosas garagens que compram veículos novos, usados e revendem. Essas empresas, mesmo que trabalhem no lucro presumido, elas calculam o crédito e pagam a diferença do PIS e COFINS, a diferença entre o valor que ela comprou do veículo e o valor que ela vendeu o veículo. Então, são dois exemplos que eu dou aqui que não seguem essa estratégia. Mas, tirando esses dois exemplos que são pontuais,
O restante das atividades faz com que, se você for do lucro real, automaticamente você tem que escolher o PIS e COFINS pelo regime cumulativo, não cumulativo, e tem que calcular o crédito das entradas ou das despesas em comparado com o débito nas saídas ou nas vendas. Além disso, as alíquotas serão majoradas e você irá pagar um pouco mais do que você iria pagar lá na outra atividade. Então tem que considerar esse ponto e tem que ficar de olho nisso. Portanto, o conceito está escrito aí para vocês. O imposto ele é calculado sobre o valor adicionado, ou seja, a diferença entre o que você comprou e o que você vendeu. Mas, professor, como assim a diferença, o valor adicionado? Vamos fazer essa continha rapidinho, você vai ver isso. Ó. Olha só o que acontece se eu fizer isso aqui. Qual é o valor adicionado aqui nessa operação? Eu comprei uma mercadoria por 450, por 200 e vendi por 450. Quanto que eu adicionei de valor nele? 250 foi a minha adição. Se eu pegar 250 e multiplicar por 1,65%, olha que característica interessante, vai ser exatamente o valor que eu tenho a pagar de PIS e COFINS. Em outras palavras, matematicamente falando, eu pago somente sobre aquilo que eu adiciono ao meu produto, aquilo que eu coloco como lucro dentro do meu produto, eu só pago sobre o meu lucro, sobre o meu valor adicionado da mercadoria, isso que é o conceito de valor adicionado, ou seja, imposto calculado sobre o valor adicionado, por isso que ele chama não cumulativo. Vocês conseguiram entender essa parte do não cumulativo em questão do valor adicionado? Beleza, Welton. Pena, cara. O Vinícius sempre traz um prato de cuscuz, alguma coisa para a gente se divertir, mas fica para a próxima. Vocês conseguiram entender essa questão do cumulativo, do não cumulativo, a diferença entre os dois? A questão das alíquotas, a questão do funcionamento, a questão da situação, né? A Bia bem que podia aproveitar aí a ideia do Vinícius e trazer uns bolos de abacaxi com coco também, né, Bia? Para aula, aí é maravilha. Pelo menos a gente ia ficar babando em cima do computador. A gente não pode comer, mas pode imaginar. Então vamos continuar. Tranquilo. Pontos importantes que a gente não está escrito aqui nos slides, tá? Mas é importante que vocês tomem nota disso, separem isso aí nas observações, que é uma informação importante. Qual é a diferença entre o crédito de PIS e COFINS, o crédito ou débito de PIS e COFINS, certo? COFINS. E o crédito ou débito de ICMS. Isso é uma questãozinha interessantíssima da gente discutir. Eu vou até colocar ela aqui, ó, para a gente discutir, para que vocês consigam entender isso. Qual a diferença entre o crédito / débito de PIS e COFINS e do ICMS? A diferença entre os dois é o que nós chamamos de crédito escriturado. O que significa escriturar? Significa escrever. O ICMS ele é um crédito escriturado, quer dizer que ele tem que estar escrito na nota fiscal. Ele tem que estar demonstrado na nota fiscal. Ele tem que estar especificado na nota fiscal. Se ele não tiver escrito no documento fiscal, como ele é um crédito originalmente escriturado, significa que você não pode usar. O que quer dizer isso? Se você comprou uma nota e o fornecedor seu esqueceu de escrever o crédito do ICMS na nota, você não pode usar. Da mesma maneira, você vendeu a mercadoria e não escreveu o débito na venda da mercadoria, você não vai pagar ICMS sobre ele porque não está escriturado na nota fiscal. Você vai ser penalizado. Porque se o fisco te fiscalizar e descobrir que você deveria ter usado o débito lá na nota e não usou, ele vai te penalizar por falta de escrituração. Mas ele precisa estar escrito no documento. Já o PIS e COFINS, não necessariamente ele precisa estar escrito no documento. É tanto que a ideia do PIS e COFINS,
não cumulativa, ela existe antes da nota fiscal eletrônica. Veja que a data da legislação de PIS e COFINS é 2002. A nota fiscal eletrônica ainda nem funcionava nessa data. Hoje, com a nota fiscal eletrônica de mercadorias, você tem um campo lá especificando qual é o valor do PIS e o valor do COFINS. Mas nem existia isso. E é tanto que a maioria dos DANFs de nota fiscal eletrônica não mostram esses valores. Eles ficam escritos lá no XML como um campo não imprimível, que você não tem a necessidade de imprimir. Nas impressões do DANF automáticas, você nem aparece o campo do PIS e COFINS. Em alguns fornecedores, em alguns modelos de impressão, eles colocam lá esse valor do PIS e COFINS, mas em 90% dos casos eles não aparecem, porque os créditos e débitos de PIS e COFINS, eles não são escriturados, eles não são escritos no documento. Então, cabe a você, contribuinte, fazer esse cálculo e fazer essa informação, e é por conta dessa falta de escrituração é que nós temos uma declaração chamada SPED Contribuições, que é uma declaração que, na verdade, é um livro fiscal, onde eu mostro para o fisco quais foram os valores que eu calculei de crédito e de débito de PIS e COFINS para me fazer o cálculo do pagamento do imposto. É por isso que eu entrego o SPED Contribuições, que é o SPED de PIS e COFINS, porque eu estou mostrando para o fisco como que eu escriturei, como que eu apurei o meu PIS e COFINS, diferente do ICMS, que eu tenho um livro de entrada, livro de saída, livro de estoque, que eu tenho toda uma burocracia administrativa para cumprir, eu tenho que imprimir esses livros, guardar esses livros. O PIS e COFINS não tinha isso. E aí o governo inventou o SPED para que você mostre, que você escriture os valores que você calculou do PIS e COFINS. Então essa é a grande diferença entre os dois. E é importante que você pegue essa diferença, escreva aí no lateral do seu caderno, porque é uma questão que pode, a aventura, aparecer aqui ou acolá, ou num concurso, no caso da prova do CRC aí, pode acontecer. Então, essa diferença é importante você fazer essa separação. O crédito de ICMS ele é escriturado, ele é demonstrado, e o crédito de PIS e COFINS você tem que calcular. Você não tem ele escrito dentro dos seus documentos fiscais. Então, você, como contribuinte, que escolhe calcular. Credo, a Bia tá matando a gente mesmo, olha só. Terrível. Que mulher do coração duro. Só fazendo a gente ficar com a boca cheia de água. Vamos retomar aqui que se a gente for ficar pensando nos bolos da Bia, a gente não vai em frente, não, porque os bichos são bons. Dou atestado pessoal que são perfeitos, espetaculares. Continuando. Então, essa é a diferença entre os dois. Primeiro ponto que a gente tem que ter direito ao crédito. Aí, se a gente já tinha um monte de regra lá no ICMS para a gente lembrar, quando chega no PIS e COFINS eu tenho que lembrar de novo outras regras diferentes daquelas lá que são específicas para o PIS e COFINS. Nossa, é coisa demais para a gente lembrar. É por isso que eu preciso que vocês imprimam esse slide, esses slidezinhos aqui. Imprimam esse, tá certo? Imprimam esse. São 3 slides na sequência. Imprimam esses slides, colhem no caderno de vocês, porque a gente precisa lembrar disso daqui quando estiver falando de PIS e COFINS. Primeira coisa que eu tenho que lembrar, eles são interligados, os débitos e os créditos. Não pode haver um se não houver o outro. Então, o que eu estou dizendo? Que se a minha operação não tiver débito, eu não posso ter crédito. Tá? Eles estão interligados. Segunda situação, eu tenho que entender que a operação anterior pagou o imposto. Se a operação anterior não pagou o imposto, eu não posso usar o crédito. Nossa, professor, ficou complicado. Qual é a minha operação anterior? A compra. A operação posterior, a venda. Então, se a minha operação de compra pagou o PIS e COFINS, eu posso usar o crédito. Se a minha operação lá de compra, que foi a operação anterior, não pagou esse imposto, eu não posso usar o crédito. Essa é a primeira regra.
Então, o que acontece? Se eu comprar mercadoria, eu tenho uma empresa e eu compro a mercadoria para minha empresa revender de uma pessoa física. Suponhamos que eu venda milho. Ok, aí eu vou lá na fazenda, compro o milho de um produtor rural, pessoa física. O produtor rural, pessoa física, ele não é contribuinte de PIS e COFINS, porque ele só incide sobre pessoas jurídicas. Então eu tenho certeza que quando eu comprei essa mercadoria desse produtor rural, ele não pagou PIS e COFINS, porque ele não é contribuinte. Se ele não é contribuinte, gente, eu não posso tomar crédito, porque ele não é contribuinte. Se eu vender essa mercadoria, eu vou pagar o valor com a alíquota cheia sem descontar nada, porque eu comprei de alguém que não dá crédito, porque a operação dele não dá crédito. Vocês entenderam o que eu estou tentando explicar? Vocês conseguiram entender isso? Well, são esses slides aqui, ó. O direito ao crédito, base de cálculo do crédito, que são dois. Base de cálculo do crédito são dois e direito ao crédito é um. Seria importante imprimir esses 3 slides e você guardar. Pegou aí? Conseguiu enxergar? O Elton? Ah, ok, beleza. Então veja, se a minha operação anterior, que é a compra, não produziu crédito, eu não pagou o imposto, eu não posso tomar crédito dela. Ponto. Se a minha operação posterior ou operação seguinte, ó, se a anterior é a compra, a posterior é a venda. Então, se a minha operação posterior, que é a venda, teve débito do imposto, ou seja, eu paguei imposto sobre ela, aí eu posso tomar o crédito. Se eu não paguei imposto sobre ela, eu não posso tomar o crédito. Vou dar outro exemplo clássico. Você comprou esse mesmo milho, certo? Lá de uma pessoa jurídica, um produtor rural, mas ele tinha uma pessoa jurídica, e essa pessoa jurídica, produtora rural, produziu esse milho, ensacou, vendeu para você, você comprou esse milho. Ótimo. Teoricamente, você teria direito ao crédito dessa mercadoria. Agora, quando você for vender esse milho, e aí você pega esse milho, por exemplo, e vende esse milho para uma fábrica que fabrica alimentos para pessoas. Por exemplo, você vendeu esse milho para a Coringa. E a Coringa pegou esse milho e foi fazer flocão, foi fazer fubá, foi fazer, foi fazer, sei lá, flocão de milho para fazer milharina, para fazer cuscuz, foi fazer fubá, fez uma série de produtos. Esses produtos de alimentação humana têm um benefício fiscal que diz que quando você vender esses produtos para produzir alimentos que serão consumidos por seres humanos, eles têm incidência do PIS e COFINS com alíquota zero. O que significa alíquota zero? Significa que você não paga, porque todo número multiplicado por zero é igual a zero. Então, na prática, você não paga PIS e COFINS nessa operação. Aí você cai nessa regrinha. Bom, eu comprei de uma pessoa jurídica, teoricamente eu tinha direito ao crédito, mas eu vendi sem o débito. Eu vendi numa situação que eu não pago o imposto. Se eu vendi numa situação que eu não pago o imposto, aquele crédito lá atrás também não pode ser tomado. Então eu já tenho que ter na minha mente esse conhecimento, que quando eu comprar a mercadoria, se eu trabalho com a mercadoria que ela não gera débito, não gera pagamento do imposto, eu não posso tomar o crédito, porque aí ia desbalancear. Eu ia ficar com um crédito e não ia ter débito para comparar. Então, se eu já não estou pagando no débito, não há que se falar em crédito. Vocês entenderam essa situação, pessoal? Conseguiram entender o que eu estou falando na relação entre as duas operações? Elas têm que estar interligadas. Significa que a compra tem que produzir crédito, mas a venda também tem que produzir débito. Qualquer uma dessas duas pontas que se rompe, não funciona. Aí eu não tenho que calcular o imposto, eu não tenho uma incidência do imposto, eu não tenho como fazer essa situação acontecer do imposto. Tudo bem? Vocês conseguiram entender? Beleza, continuando. Não geram crédito do imposto. O que significa quando eu digo isso? Significa que essas operações todas, quando elas acontecerem dentro da minha empresa, eu não posso calcular o crédito nessas operações porque ele é indevido. Ele não existe, ele não pode ser usado.
porque a legislação tributária, como eu já falei, ela é de interpretação literal. Significa que, para ser interpretada, ela tem que estar escrita daquela maneira, do preto e no branco. Então, lá na legislação de PIS e COFINS, naquela lei que nós estamos lá no início, a aquisição para a revenda de produtos substituídos. Se a gente já falou em substituição, os chamados produtos monofásicos. Um produto monofásico significa que você paga PIS e COFINS somente na operação original da venda da fábrica. A fábrica, ela paga, todas as outras pessoas que vão ser utilizadas na operação estão isentas do pagamento do tributo. Exemplo que eu dou, os veículos automotores. Veículos como carro, moto, tratores, colheitadeiras e afins. Você compra uma moto, vamos lá, a moto é fabricada lá na fábrica da Honda, a Honda vende para a distribuidora, que seria aqui, por exemplo, a empresa que distribui aqui, não sei como é que é o nome da concessionária da Honda aqui, acho que é Codimo, não lembro mais. Então, quando essa concessionária compra lá da fábrica, a fábrica paga o PIS e COFINS somente uma vez lá. Quando a concessionária recebe esse produto aqui e ela vai vender esse produto para eu que vou comprar a moto, não tem mais incidência de PIS e COFINS porque ele já pagou lá na fábrica e não paga mais no restante da cadeia. Nessa situação, a minha aquisição desse produto, quando eu for revender ele, esse produto substituído, não há que se falar em direito a crédito. Você não pode tomar crédito porque você não vai ter débito, uma vez que você não tem mais incidência da contribuição na cadeia econômica. Aquisição de bens ou serviços isentos ou não alcançados pelas contribuições. Nós caímos naquela regrinha que nós falamos. Eu estou com um produto que ele é isento, que ele é tributado com alíquota zero. Se você está vendendo um produto que é isento, tributado com alíquota zero, não há que se falar em crédito, porque o débito não vai haver. Se não vai haver o débito, não vai haver o crédito. Então você nem toma o crédito deles. Como exemplo desses produtos isentos ou não alcançados pelas contribuições, nós temos uma série deles. Por exemplo, sementes, quando você compra semente para replantar, como produto rural, por exemplo. Defensivos também não entram. Adubos, sêmen utilizado como disseminador para você fazer reprodução animal também não entra, sêmen de maneira geral. Não entra nesses produtos alíquota zero também o leite in natura, que você vende para a fábrica, para fabricar queijo, para fabricar manteiga. Não entra nesses produtos alíquota zero a parte de, se não me engano, feijão, arroz, que são considerados produtos alimentares de subsistência, também não entram nessas. Então são uma série interminável, gigantesca de produtos que não pagam esses tributos. Se ele não paga PIS e COFINS, eles também não geram créditos quando você os compra, porque seria injusto nesse sentido. Aquisição para a revenda de produtos monofásicos é a mesma coisa de substituição. A gente chama de monofásico. Monofásico e substituição é a mesma coisa. A gente pode até substituir ele, tirar, deixar só um. São sinônimos. Aquisição de bens ou pagamentos de serviços de pessoa física, lembrando, a pessoa física ela não é contribuinte do imposto. Se ela não contribui pelo imposto, ela também não gera crédito quando ela vende. Então, quando eu compro de um produtor rural, pessoa física, a gente não gera crédito de PIS e COFINS. Foi por conta dessa característica aqui, específica de pessoa física, que se inventaram as cooperativas de produtor rural. Eu não sei se vocês acompanharam, ninguém falava em cooperativa. Quando a nossa região entrou no mercado do algodão, começou a produzir algodão aqui, a primeira coisa que aconteceu foi um pipoco de cooperativa. Tudo quanto era produtor tinha 3, 4 cooperativas. Acho que hoje um bocado já até fechou, mas ainda tem umas 5 ou 6 cooperativas aí na região nossa. Para que elas foram inventadas? Para permitir que a indústria, quando comprasse o algodão, a pluma do algodão, ela pudesse tomar o crédito de PIS e COFINS, porque a cooperativa ela é pessoa jurídica. Então, como é que faz a operação? A pessoa física vende para a cooperativa. Quando ela vende para a cooperativa, não tem PIS e COFINS, porque é ato cooperativo, o ato cooperativo não tem incidência. Aí essa pessoa jurídica, que é a cooperativa, ela revende para o cliente final, que é pessoa jurídica, e aí sim a pessoa jurídica, que é a compradora de fato, passa a tomar o crédito de PIS e COFINS na operação. Então a cooperativa ela foi inventada somente para essa situação, somente para esse efeito.
É um exemplo de uma forma de você contornar esse problema aqui de não gerar crédito na pessoa física. Vocês conseguiram entender, pessoal? Estão entendendo o que eu estou falando? Entenderam o que eu estou falando aí? A minha sequência de conhecimento está tranquilo? Se manifestem aí antes de eu ir para o próximo slide. Beleza. Neide estava digitando alguma coisa aí. Vamos lá, Neide. Aquisição para revenda. Todos daquele anexo, sim, Neide. Todo do anexo que estiver dentro da monofásico, quando você comprar para revender, você não vai ter. Tá? Agora tem que fazer uma diferenciação aí, viu, Neide? O anexo que você está citando, não sei, é isso que você está falando. O anexo do ICMS é uma coisa e o anexo do PIS e COFINS é outra, tá? São diferentes. É claro que tem muitas mercadorias que estão nos dois. Estão tanto no anexo do ICMS quanto no anexo de PIS e COFINS, mas são diferentes. A legislação para um é uma, para outra é outra. A legislação para ICMS, que é o anexo 2, ela é para ICMS somente. Para PIS e COFINS, aí você tem que pegar as instruções normativas específicas de substituição tributária. Mas a substituição tributária de ICMS não se confunde com a substituição tributária de PIS e COFINS. São coisas diferentes. Entendeu? Você entendeu? Tranquilo? Era isso mesmo que você estava se... O anexo que você estava se referindo era exatamente esse de ICMS? Beleza. Vamos continuar então. Se tiverem qualquer dúvida, gente, por favor, parem aí que a gente volta e explica. Continuando. A base de crédito, ou seja, aquilo que eu posso tomar crédito. Veja que lá eu citei aquilo que eu não podia. Aqui eu vou citar aquilo que eu posso tomar crédito. Primeiro, compra de bens para revenda. Comprou a mercadoria para me revender. Automaticamente eu posso tomar crédito sobre ele. Compras de bens ou aquisição de insumos utilizados, de serviços utilizados como insumos para bens ou serviços a serem vendidos. Aqui na compra de bens para revenda é atividade de comércio, tá? Então aqui nós temos na segunda opção a atividade de indústria e a atividade de prestação de serviço. Então compra de bens ou serviços utilizados como insumos para a produção de outras mercadorias ou insumos para desenvolvimento de serviços que a empresa vai vender. Então, o que eu estou dizendo? Que se eu comprar uma matéria-prima que vai ser transformada e depois vendida como produto final, essa compra de matéria-prima vai me permitir tomar crédito de PIS e COFINS, uma vez que a minha mercadoria, que é o meu produto final, vai pagar PIS e COFINS. Da mesma maneira, se eu comprar um bem ou um serviço que eu vou utilizar na prestação de outro serviço, também vou tomar crédito daquela operação porque eu comprei para utilizar na prestação daquele serviço. Aluguéis de imóveis, máquinas e equipamentos utilizados na atividade da empresa, desde que esses aluguéis sejam de pessoa jurídica. Não esqueça essa diferença. Os aluguéis deverão ser contratados de pessoa jurídica. Então você imagina que você tem uma empresa comercial e você aluga um imóvel para funcionamento da empresa. Esse imóvel que você aluga, se a pessoa que aluga para você é uma empresa, o pagamento desse aluguel ele gera crédito de PIS e COFINS para você poder abater no valor do PIS e COFINS que você efetivar na hora que você vender a mercadoria. Valor de aquisição de máquinas e equipamentos utilizados na atividade operacional da empresa. Esse valor de aquisição de máquinas e equipamentos ele é utilizado em atividade industrial. Comprou uma máquina que vai ser usada na atividade operacional da empresa, ou seja, na indústria. Essa máquina que você comprou, o valor de aquisição dela poderá ser usado como crédito de PIS e COFINS. Depreciação de bens utilizados na atividade operacional da empresa, também exclusivamente para a indústria. Os bens que você utiliza na sua atividade industrial, eles podem ser utilizados, a despesa de depreciação deles pode ser utilizado como crédito de PIS e COFINS, como base de crédito de PIS e COFINS.
A aquisição de energia elétrica também somente para a indústria. Se você tem uma indústria, utiliza energia elétrica, essa energia elétrica que você paga para a Coelba, que vem uma nota fiscal de energia elétrica, você pode calcular crédito e PIS e COFINS sobre ela. Armazenagem, frete sobre produtos vendidos quando suportados pelo vendedor. Aquela história, você comprou a mercadoria, vendeu a mercadoria e o frete para entregar essa mercadoria é por sua conta. É você que vai pagar o frete para chegar na mão do seu cliente final. Então, esse frete que você pagou te dá direito a crédito de PIS e COFINS. Uma vírgula interessante que nós temos nessa situação aqui, e tem causado muita discussão no fisco, é que a legislação ela usa a palavra frete. E aquelas empresas que vendem pela internet usam o correio para entregar, e não transportadora, porque quem presta serviço de frete é transportadora. Correio faz postagem de encomendas. Então o fisco ele tem entendido que os correios que você paga para entregar mercadoria, eles não geram crédito do imposto, porque na legislação não está escrito encomendas, está escrito frete. E frete só pode ser realizado por transportadora. E por isso a legislação não entende o crédito de correios. É uma briga que os contribuintes têm tomado, porque o fisco não aceita você tomar crédito nessas operações de correio, nessas operações de entrega de encomendas. Devoluções de venda desde que a venda original tenha sido tributada. Claro, se a venda tributa, a devolução de venda, que é o cancelamento da venda, também você vai ter o crédito de PIS e COFINS nessa situação. Essas são todas as situações que eu pude elencar que você pode tomar crédito de PIS e COFINS. Gente, alguma dúvida? Vocês conseguiram entender o que eu falei? Conseguiram abstrair aquilo que eu falei? Professor, no caso, a empresa toma como crédito, no caso, tipo, próximos movimentos, ela pode usar para descontar o Exatamente esse o raciocínio que tributo, você né? usou aí. Quando ela vender Hum, essa mercadoria, ela vai usar esse crédito para descontar do valor que ela tem a pagar. ah, beleza. Era isso mesmo, que essa dúvida. Entendeu? Sim. Beleza. Vamos continuar aqui para a gente ir nessa parte de explicação e ir para a parte prática. Os dados do imposto é a mais fácil, porque você vai pegar todas as receitas da empresa, independente do tipo por ela exercida, e a classificação adotada, sejam operacionais ou não operacionais. A única exceção aqui, a regra, é que algumas operações, ainda que não operacionais, não têm incidência, mas o restante, de maneira geral, você paga PIS e COFINS em tudo. Tudo que você tiver lá como receita, não importa o nome que você dê ao negócio, você vai pagar PIS e COFINS. Então, aqui são as alíquotas 1,65, 7,6. A periodicidade de pagamento ela é mensal. E aí a gente chega no nosso primeiro exemplo de cálculo, é o tempo que vocês separam um pedaço de papel, separa a caneta para a gente calcular como é que nós vamos fazer essa atividade prática, tá? E é o tempo que a gente toma uma águazinha ali, um intervalozinho aí de 3 minutinhos ou 2 minutinhos só para mim tomar água para a gente retomar com o cálculo, tá? Vou deixar aqui no slide para vocês ir acompanhando e a gente já volta, beleza?
Pronto, gente, retomamos. Podemos continuar aí para mostrar o exemplo de cálculo, tá? Vocês tomem notas aí, peguem papel e caneta e folha para a gente anotar no cálculo. Eu vou abrir aqui o nosso Excelzinho para calcular, para a gente acompanhar aqui como é que funciona. Beleza? Vocês daí vão acompanhando e a gente vai fazendo aqui. Tranquilo. Primeira situação que eu acho que é importante a gente fazer, eu vou até escrever isso aqui antes da gente seguir. Eu vou deixar escrito para vocês aí os passos, tá? Então, olha só o que acontece. E eu acho que seria interessante vocês escreverem também. Primeiro passo, calcular PIS e COFINS e verificar o saldo do mesmo. Se é a pagar ou a compensar. Essa é a minha primeira situação. Se é a pagar ou compensar. Segunda situação, operação, calcular o resultado contábil do período. Como assim o resultado contábil? Receitas menos despesas menos custos. Aí assim, mais ou menos o saldo de PIS e COFINS, ok? O que significa esse mais ou menos? Eu vou botar uma situação aqui, uma opção. É mais ou menos na seguinte situação. Quando for PIS barra COFINS a pagar, eu somo, eu subtraio do resultado. E quando for PIS barra COFINS a compensar, eu somo ao resultado. Tá? Então, quando for o PIS e COFINS a pagar, eu subtraio. Quando o meu saldo der a pagar. Quando o meu saldo der a compensar, eu somo ao resultado. Então, é a nossa próxima etapa, que é fazer exatamente essa conta, que é calcular o resultado contábil. Número 3. Procurar nas despesas as adições possíveis. Número 3. Número 4. Procurar nas receitas as exclusões possíveis. Número 5. Calcular o lucro real, que vai ser o quê? Vai ser o resultado contábil mais as adições menos as exclusões. E por último, 6, não menos importante, fazer a compensação de prejuízo, caso exista prejuízo para você compensar. Então, esses são os passos para responder o lucro real. Eu vou copiar esses passos aqui, colocar aqui no chat, que vocês têm chance de escrever esses passos aí e adotarem no caderno de vocês, ao mesmo tempo que vocês podem acompanhar isso que eu estou falando, tá? Me dê um licença só para me atender um telefone, é coisa rápida, eu já volto a falar com vocês.
Pronto, galera, já estou de volta. Desculpem ultrapassar aí, atrapalhar a aula aí. É ligação da família, a gente fica sempre preocupado, mas graças a Deus não é nada de importante, não. É só coisa boba mesmo. Então, continuando. Então, a gente tem todos esses passos assim que a gente tem que seguir para fazer o cálculo. Então, primeiro, calcular o PIS e COFINS e verificar se o saldo dele se é a pagar ou se é a compensar, porque isso vai ter influência no cálculo do lucro real. É por isso que a gente fala que tem que tomar muito cuidado, porque se você errar aqui no primeiro passo, todos os outros passos ficarão errados. Então tem que ter muita atenção. Segundo, calcular o resultado contábil do período. Como que eu calculo o resultado contábil? Eu somo as receitas, somo as despesas e somo os custos. Faço receita menos despesa menos custo. Mais ou menos o saldo de PIS e COFINS. Mais quando for a compensar e menos quando for a pagar. Quando você tiver a pagar, você subtrai. Quando tiver a compensar, você soma. Depois que fizer esse passo, você vai para o terceiro passo. Você vai lá nas despesas e vai procurar adições fiscais dentro das despesas. Ponto. Fez as adições, levantou elas, separou elas, botou o valor, beleza. Vai lá nas exclusões e vai lá nas receitas e tenta encontrar exclusões para você tirar do cálculo do lucro real. Levantou as exclusões, anotou os números, preencheu os valores, pronto, voltamos para a apuração. Vamos calcular o lucro real. Como é que calcula? Eu pego o resultado contábil que foi calculado no passo 2, somo com as despesas de adição no passo 3, subtraio as exclusões do passo 4, eu encontro o valor do lucro real. Terminou? Não terminou. Aí eu vou verificar se a empresa tem prejuízo e no sexto passo eu vou pegar o lucro real, vou subtrair o prejuízo que eu tenho a compensar, caso exista prejuízo a compensar. Aí o valor que ficar no final vai ser a base de cálculo que eu vou calcular o imposto de renda e a contribuição social. Tudo bem? Então, eu quero que vocês tenham isso anotado para que vocês consigam acompanhar que passo eu estou realizando, qual é o passo que eu estou fazendo para você ter essa lógica. E também é importante porque, como ele é um cálculo longo, ele obriga você a estar verificando se você não esqueceu alguma coisa e pulou. Então a gente coloca normalmente em sequência, em forma de passo, para você não engolir um, falar assim, eu calculei uma coisa aqui, já pulei para outra coisa ali, esqueci de fazer isso. Então, nos passos você vai lembrar, bom, eu fiz o primeiro, fiz o segundo, fiz o terceiro, fiz o quarto, fiz o quinto, agora eu vou fazer o sexto, terminei, vou fazer o cálculo do imposto e terminar o processo, porque o cálculo é bastante extenso, bastante longo. Tudo bem, pessoal? Vocês conseguiram acompanhar? Estão entendendo? Verificaram, tomaram nota dessas informações que estão aí para vocês? Sim, professor. Beleza, vamos continuar aqui para a gente seguir o nosso exemplo. Nós temos aqui, ó, eu vou fechar a demonstração aqui e vou. Claro que realmente, concordo desde à medida que a gente for praticando, a coisa fica muito mais interessante. Pronto, a coisa fica bem interessante. Vamos lá. O nosso exemplo de cálculo, deixa eu fechar aqui, tá aqui para a gente fazer, tá? Então vocês acompanham aí, por favor, vocês estão conseguindo enxergar aí. Temos aqui uma situação. Essa empresa ela tem um faturamento nesse período aqui desse mês. Essas operações contábeis, veja aqui que eu não tenho falando de base de cálculo nem de ICMS, não tem importância para mim isso. Para mim o que importa aqui é o valor contábil, o valor da operação. Eu tenho mais duas informações importantes aqui embaixo. Ó. Outras informações para o cálculo de PIS e COFINS. As despesas mensais de aluguel pago à pessoa jurídica. O pagamento de frete nas operações de venda estão aqui embaixo, que estarão dentro dos créditos de PIS e COFINS que eu vou utilizar na hora de calcular. Beleza? Então, meu primeiro passo aqui é calcular qual é a base de cálculo do crédito e a base de cálculo do débito. Esse é o nosso primeiro passo. Então, vamos lá. Eu vou escrever aqui, ó, passo 1, cálculo de PIS e COFINS. Ok. Vamos começar. Cálculo da base de crédito.
A base de crédito, lembrando, vamos lá, vamos lembrar isso, que a gente já falou disso, mas vamos só refrescar. Ela vai acontecer nas operações de entradas, ou seja, nas despesas, nos custos, certo? Vão ser nessas situações que elas vão acontecer. Então, eu vou procurar operações de entradas aqui na nossa atividade. Como que eu vou identificar isso? Pelo CFOP, gente. Olha aqui, ó. O CFOP que começa com 1 ou 2 vai ser sempre de entradas. Então, essas operações todas aqui que eu selecionei aqui agora na tela são de entradas. O que eu vou procurar é se essas operações estão na lista de operações que dão direito a crédito. Então, vamos lá. Devolução de compra de mercadoria, de venda de mercadoria, tá bem aqui. Devolução de venda. Devolução de venda, ela entra. Então, nossa primeira operação, devolução de venda. Nossa primeira operação que vai entrar o crédito de PIS e COFINS. A nossa primeira operação. Qual o valor na devolução de venda? 33.446,27. Nossa operação inicial. Deixa eu colocar aqui. Próxima operação, compra para uso e consumo. Nós vimos lá que nenhuma operação de uso e consumo está na lista do que a gente falou. Então, essa daqui não entra, porque não está dentro da lista daquilo que a gente falou. Pulei uso e consumo. Compra para comercialização. Está lá na nossa lista que compras de mercadorias para revenda entram no cálculo do crédito. Então, vamos botar aqui compras para revenda entra no nosso cálculo. Como é que fica, então? 651, 748, 32 é o valor que eu vou utilizar aqui como base de cálculo de crédito. Deixa eu aumentar aqui a forma de formatação aqui, pronto. Compra para revenda entra. Aquisição de serviços de transporte, a gente viu que fretes na compra de produtos também entra como crédito de PIS e COFINS, tanto quanto você contrata quando você compra, quando você contrata o frete para entregar a mercadoria. Todas as duas situações te dão direito a crédito. Então, vamos botar aqui a aquisição de frete na compra de mercadorias no valor de 2.782,63. Aí eu tenho mais essas duas informações importantinhas aqui, ó. Despesa com aluguel e pagamento de frete na operação de venda. Todas as duas, como é pessoa jurídica, eu posso tomar crédito. Então, despesa de aluguel, APJ, e despesa de frete na venda de mercadorias. Todas as duas entram como crédito de PIS e COFINS, 3.980, 6.350 e 80. Então, veja o que vai acontecer. Nós temos aqui, ó. Essas são as minhas operações de crédito. Em outras palavras, a base de cálculo do meu crédito de PIS e COFINS vai ser a soma matemática de tudo isso daqui. Então, eu vou somar todos esses números para me encontrar a base de cálculo de crédito de PIS e COFINS. Então, crédito aqui de PIS, ó, crédito de PIS e crédito de COFINS seria essa situação. Lembrando que o crédito de PIS é 1,65%, que é a alíquota de COFINS, e o de PIS, e o crédito de COFINS vai ser 7,6%, que eu multiplico pela base. Então, eu vou pegar 698 vezes 1,65% e vou pegar 698 vezes 7,6%. Isso daqui são os valores de crédito de PIS e COFINS nas operações que eu tenho ali. Vou printar para vocês, para ficar mais fácil, e vou colocar aqui no slide, aqui na apresentação, e vocês me digam aí se vocês entenderam o negócio, se está tranquilo, se não está, coloca a opinião de vocês, se vocês entenderam de onde que eu tirei os valores, qual foi o levantamento que eu fiz, as operações que eu elenquei que vão gerar crédito, para vocês darem a opinião de vocês aí, se vocês conseguiram entender se está tudo tranquilo.
que é que você fez? Você printou o que aí, homem? Minha... Calma aí. Minha conexão tá uma merda. Sim. Aí eu tô tentando mexer pelo celular aqui, aí é diferente. Como é que é? Ah, você foi Pera tentar aí. mexer no celular e aí acabou sem querer fazendo o negócio, foi isso? Pessoal, vocês conseguiram Tá entender ouvindo? da onde que eu fiz? Tá tranquilo? Tá. É que eu tava tentando mexer pelo 4G do celular e não... lá é um pouco Ah, diferente, eu tirei a entendi. foto sem querer. Beleza. O computador, a conexão hoje tá uma merda. Não, mas a princípio o primeiro passo aí eu entendi bacana. Tranquilo. Maravilhas. Vamos continuar então. Fiz o crédito, agora eu vou calcular o débito, beleza? Dando continuidade aqui, eu vou calcular a base do débito. Da base do débito. Lembrando que os débitos são nas operações de saídas, ou seja, nas receitas. Pronto. Beleza, vamos lá. Então, voltando à nossa situação aqui, nós temos as operações de saída, que são essas aqui, gente, ó. Opa, o que foi que eu fiz aqui? Acho que eu fiz uma bobagem. Então, aqui nós temos as operações de saída. Veja que a devolução de compra, mesmo não sendo uma receita, para o caso de PIS e COFINS, ela é considerada produtora de débito, geradora de débito, porque ela cancela uma operação de compra que gera crédito. Se ela cancela uma operação de compra que gera crédito, você tomou crédito na compra, quando você devolve a compra, você tem que pagar o débito sobre aquela compra. Então, nós vamos elencar aqui: vendas de mercadorias. E nós vamos colocar aqui devolução de compra. Tá? São essas as situações que vão gerar débitos. Vendas de mercadorias, eu tenho dois valores, 356, 355 e 52 e 32. E vendas lá embaixo para fora do estado, 48869. E devolução de compra eu tenho 8.548 e 33. Esses são os valores que eu tenho para o débito do imposto. Ó, com isso eu posso travar o débito aqui, ó. O débito. Como é que vai ficar o débito? Vou copiar aqui só para a gente utilizar os valores e não ter que calcular de novo. Então, ó, débito. Aqui em vez de crédito, eu vou escrever aqui o débito para a gente não misturar, tá? E aqui também, em vez de crédito, eu vou escrever o débito para a gente não misturar, tá? É isso aqui o cálculo que a gente faz. Então, tá? Esse aqui é o valor do débito. Vou printar para vocês e vocês podem anotar aí no de vocês. Tá? O Elton, desliga seu microfone aí, fazendo um imenso favor, garoto. Tá atrapalhando aqui os outros. Pronto, só o ouro. Tudo bem no débito, galera? Vocês entenderam? Vocês percebem que o débito é bem mais fácil, porque eu só pego as receitas todas, não preciso ficar separando uma ou outra, todos vão.
Perfeito, então vamos para a parte final, só para a gente fazer aqui o valor do crédito e do débito, tá? Vamos finalizar aqui. Então, o saldo do PIS, o saldo do COFINS, da COFINS. Então, nós temos o saldo PIS do crédito menos o débito menos o crédito, a gente tem esse saldo. E na COFINS a mesma coisa, a gente pega o crédito menos o débito e a gente tem esse saldo. Como o débito ele é maior, então o saldo é a pagar, o saldo é a pagar. Essa aqui é a resposta final da apuração de PIS e COFINS não cumulativo. Beleza? Vou printar para vocês, eu já coloco lá na telinha e a gente já finaliza essa parte de PIS e COFINS para ficar bem explicadinho, bem mostradinho como é que funciona, como é que não funciona. Aí vocês observem, verificam se vocês têm alguma dúvida, se está tudo bem, se está tudo tranquilo, para a gente ir para a próxima etapa. Todo mundo entendeu? Tá tranquilo? O cálculo de PIS e COFINS, vocês compreenderam como é que funciona? Beleza, galera. Posso seguir em frente então, né? Vamos tocar o barco, vamos seguir em frente. Então vamos lá. Tudo bem? A gente já tem o PIS e COFINS pronto, nós vamos para a segunda parte da atividade. Na segunda parte, nós já temos todas as informações que nós precisamos aqui para fazer o cálculo do nosso resultado contábil. Já tem lá receita, devoluções, imposto sobre vendas, custo das vendas e despesas. Então, o nosso próximo passo, que é o passo 2, que é calcular o resultado contábil, ele já está prontinho ali. Em outros exemplos, você só teria que somar os valores das receitas e despesas. Aqui, eu já trouxe prontinho, já somado, para você simplesmente só fazer o cálculo. Então, vamos lá. Esse aqui seria o passo 2, tá? Vou baixar aqui, vou escrever o passo 2, para a gente poder continuar. Tá? Então, eu vou botar aqui, ó, passo 2. Cálculo do resultado contábil. Então, nesse passo 2, nós temos receitas, tá? Nós já temos aqui. Nós temos despesas, custos e saldo de PIS e COFINS. Beleza? Saldo de PIS e COFINS. Então, vamos escrever. Receitas, vamos lá. Eu tenho 758.020,20. Está bem aqui o valor. Está bem aqui os dados que eu preciso utilizar para o cálculo do valor contábil. Tá? Beleza, está aqui. Despesas. Quais são as despesas que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho devolução de vendas, que é uma despesa. Eu tenho imposto sobre vendas, que é uma despesa. E eu tenho as próprias despesas escritas ali. Então, eu vou somar elas. Vai dar devolução 17.535,31 mais 58.640,49 das devoluções dos impostos sobre vendas, mais 47.235,12, que são as despesas em si. Somando todos, a gente tem 123.410,92. Os custos, eu tenho 408.171,18, tá aqui.
E o valor do saldo de PIS e COFINS a gente acabou de calcular aqui. Lembrando, se ele está a pagar, ele vai entrar negativo. Então eu tenho aqui 2.591,89 mais 11.938,41. Pronto. Lembrando que esse de cima é positivo, o de baixo é negativo, o de baixo é negativo e o de baixo é negativo. Então, o resultado contábil ele fica 758 menos 123 menos 408 e menos 14.530, o que me dá um resultado contábil de 211.907,80, que, sendo positivo, ele é um resultado de lucro contábil. Isso daqui é o nosso resultado contábil que a gente acabou de calcular aqui no passo 2. É um dos passos mais rápidos que tem. Vou printar aqui para vocês e vou colocar aí para que vocês consigam acompanhar. Avaliem a resposta, verifique se ficou alguma dúvida, se vocês entenderam da onde eu tirei os números, como que eu fiz a operação, se ficou alguma dúvida no procedimento da operação, para que a gente consiga tirar essa dúvida rapidamente. Fiquem à vontade aí, coloquem a opinião de vocês aí no chat, que é para a gente poder esclarecer se tiver alguma dúvida nesse sentido. Tá tranquilo, então. Vamos fazer o seguinte, como nossa aula já está acabando, e o próximo cálculo ele é bem longo, tá? Ele é bem extenso, que é calcular as adições, exclusões e fazer o lucro real. Eu vou fazer esse cálculo maior na aula de amanhã. A gente vai ter aula amanhã normalmente, a gente continua na aula de amanhã, e aí finaliza essa parte do cálculo do lucro real, e a gente vai para o exemplo matemático, e vocês já vão, depois que terminar a aula, vocês vão direto para a resolução do exercício, e eu fico tirando dúvida caso apareça. Tudo bem? Então a gente vai fazer uma pequena pausazinha aí de uns 10 minutinhos, tomar uma água, comer alguma coisa, e aí a gente volta com a disciplina de análise das demonstrações. E beleza, tranquilo? Queria agradecer a participação da Bia aí, para todos vocês. Espero que vocês continuem para a próxima. E para a Bia, que só faz essa disciplina, um bom final de semana para ela. Ou, melhor, a gente se vê amanhã, perdão, já estou pensando em sexta-feira. E aí a gente continua na outra disciplina, beleza? Eu vou encerrar a gravação e a gente recomeça daqui a pouco. Façam uma pausinha de vocês aí e descansem um pouco até a gente retomar.